Oi, pessoal! Está começando mais um episódio do NuPesCast, o seu podcast sobre a saúde do adolescente. Meu nome é Roberta e eu sou estudante do segundo período da Unimontes. Eu sou a Luísa, eu sou estudante de medicina do quinto período da Unimontes. E hoje nós vamos falar de um assunto super interessante que vem sendo cada vez mais discutido nas redes sociais, em razão do aumento de diagnósticos. A gente vai falar do transtorno espectro autista, do TEA. Inclusive, no dia 2 deste mês, comemoramos o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Para abordarmos esse tema super importante, trouxemos duas convidadas muito especiais aqui. Temos a Fernanda, pós-doutora em Ciências da Saúde pela Unimontes e coordenadora do Programa de Extensão, Ensino e Pesquisa sobre o Transtorno Espectro Autista, o SAM-TEA, e mãe do Sam e do Biel, e a Flávia. Ela é mãe do Pedro e do Rafael e ela é docente da língua portuguesa, leitura e produção de texto das faculdades FUNORTE, FASI e ICS, e também especialista em linguística aplicada ao ensino da língua portuguesa pela Unimontes. Bom, então, começando, o transtorno espectro autista é uma doença? Tem cura? Então, vamos lá. Primeiro, prazer estar aqui pelo convite, é uma honra estar junto com vocês nesse tema tão relevante e num mês tão relevante que é o mês de abril, que é o mês de conscientização do transtorno do espectro do autismo. E como o próprio nome está falando, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, não é uma doença. Tá? Tem cura, e aí nós vamos ver para duas vertentes. Tem aqueles pesquisadores que falam de cura de autismo, que é a minoria, e a grande parte fala que não, que autismo não tem cura por não ser uma doença. Tá? Então, é um transtorno do neurodesenvolvimento, e o que é muito interessante? Ele está relacionado com o comportamento, não com a questão cognitiva. Tá? A gente tem algumas curiosidades também sobre o autismo, né? É uma condição multifatorial. Então, Roberta, quais são as principais causas? Assim? Olha, pesquisando, a gente descobriu que está relacionado principalmente a algumas condições genéticas, né? E também, em alguns casos, a exposição que a gestante passa durante a gestação, né? Por exemplo, infecções maternas, exposição a poluentes ou complicações obstetras também podem aumentar o risco de desenvolver o transtorno. Posso completar um pouquinho a respeito Claro, disso? por favor. Como você mencionou, o SAM tem um programa de ensino, pesquisa e extensão sobre o TEA aqui da Unimontes. E a gente já produziu, a partir do SAM-TEA, mais de 15 artigos científicos e foi o tema do meu doutorado e do pós-doutorado, foi para a gente verificar quais são os fatores associados. E o que a gente observou? Que existem vários fatores, como vocês mesmos falaram, que existe o fator multifatorial, né? Porém, tem coisas que são específicas. O que foi o meu artigo do doutorado? A idade da mãe e do pai está relacionada com o transtorno do espectro do autismo. Então, isso não é um mito? Não é um mito. Foi comprovado mito. na população norte-mineira, tá? A gente fez uma pesquisa aí com mais de 250 mães e a gente verificou isso. E o que a gente observou? Quando o pai e a mãe têm uma idade, os dois têm a idade avançada, aumenta a chance do filho ter o transtorno do espectro do autismo. O que a gente observou? O aleitamento materno. As crianças que não tiveram aleitamento materno exclusivo têm maior chance de ter TEA do que aquelas que tiveram. Fatores perinatais, como vocês falaram, né, no momento do parto, estão associados. Então, são vários fatores associados ao transtorno. A gente bate o martelo em um só? Não. Tá? Existe um gene específico, porque muitas pessoas falam, são fatores genéticos associados. Existe um gene específico? Não. Mas o que é muito importante? Ainda não existe um marcador biológico para detectar o TEA. Então, o diagnóstico vai ser bem clínico. Tá? Então, não existe assim, olha, tipo, síndrome de Down. É a trissomia do 21. Então, todas as pessoas que têm a trissomia do cromossomo 21 vai ter síndrome de Down. E quem tem autismo? São vários fatores associados. Entendi. Muito interessante, Fernanda. E é legal a gente perceber também que cada pessoa com autismo manifesta de um jeito, né? Então, Flávia, conta pra gente um pouquinho sobre quais foram as primeiras manifestações do TEA que você observou nos seus dois filhos, né? Conta um pouquinho pra gente sobre eles.
Oi, gente, muito obrigada pelo convite. Estou como mãe hoje, sou educadora também, lido com pessoas há bastante tempo e tenho 2 filhos hoje adolescentes. O diagnóstico primeiro foi de Rafael. Rafael hoje tem 15 anos, quase 16, e tem o Pedro, que tem 16, vai fazer 17. E o diagnóstico de Rafael foi assim. Não a descoberta para mim, o diagnóstico para mim foi libertador. Mas até chegar foi sofrido, porque pediatra, Larissa é preguiçosa, vai correr atrás desse menino. Ele rastejava da igreja, ele puxava cabelo e tudo. Aí levei numa, teoricamente, especialista, não, ele não tem nada, porque pede aqueles exames assim, nada a ver. Aí, quando ele tinha quase 3 anos, ele teve diagnóstico. E pra mim, foi libertador. Até hoje tem gente que fala assim, você não viveu o luto de gente? Pra mim foi libertador, porque pelo menos você tem um direcionamento de estudar sobre o que é aquilo. E no momento, eu sou mãe solo de dois filhos, e no momento que as pessoas ainda associavam isso assim, é porque ela não tá dando conta de criar e tal. E era perceptível que meu filho tinha alguma coisa, eu só não sabia o que era. Então, pra mim, o diagnóstico foi libertador. E Rafa teve o diagnóstico antes de 3 anos, ele não falava, como meu pai falou assim, ele é surdo, porque ele não responde o que a gente fala, é porque, né, tava concentrado em alguma coisa, às vezes ele era agitado, puxava o cabelo, mas é lindo, ele batia o papo e tal. E um menino lindo, assim, gente, e aí, por isso tudo, pra mim, o diagnóstico foi libertador, porque pelo menos eu tinha um norte de direcionar como que seria o atendimento. Os outros desafios foram muito maiores, né, depois. Como que vai, não tem como fazer terapias todas, não tem dinheiro, tem isso, tem aquilo, porque, né, todos os desafios. Mas pra mim foi libertador. E meu outro filho, Pedro, e Rafael demorou a falar, ele caminhou na idade certa e tal, mas ele demorou a falar. Hoje ele é alfabetizado, ele lê, escreve, fala e tal, mas ele depende muito mais de mim. A questão ele é nível de suporte 2, a questão da maturidade. Ele sabe ler, ele sabe escrever, se eu colocá-lo no Uber, ele vai chegar na escola, mas eu não posso colocá-lo no Uber porque eu não conheço a outra pessoa, né? Então ele não tem nenhum desse tipo de maturidade. De assim, essa pessoa pode fazer alguma coisa com você. Pedro, né, meu filho hoje com 16 anos, vai fazer 17, ele teve o diagnóstico antes de completar 14 anos. Então, comparado a Rafa, ele era considerado muito bom, né? Ele não teve dificuldade de aprendizagem, pelo contrário, aprendia muito rápido, tinha, né, boas notas, excelentes notas, estava em escola particular com bolsa 100% por nota e tal, então sempre foi. Comparado a Rafa, é como se fosse assim, ele é muito bom. Mas tinha aquelas coisinhas assim, a gente sempre brincava, né? Eu falava alguma coisa assim, eu li um livro de Walter Camargo, li outro dia, Pedro, tem um fenótipo ampliado, não sei o quê, a gente brincava com essas coisas. E aí quando um professor de Muay Thai falou alguma coisa assim, tipo, autista é assim, a pessoa com autismo é assim mesmo. Eu falei, mas você tá confundindo, Pedro não é autista, não tem TEA. Ele falou assim, até esse. Aí eu fui juntar as coisas, porque ele não era especialista, mas aí muita coisa começou a fazer sentido, assim. Então surgiu de uma brincadeira. Muita coisa fazia sentido, muita. De pequenininho, era ele que girava os objetos e tal, mas assim, como o médico falou assim, muita coisa camuflou pelas notas, pela muita facilidade de interpretação, muita facilidade de aprendizagem e tal. E aí foi outra questão, eu mesma falei assim, como que eu vou falar pra ele que eu vou levar lá um médico, um psiquiatra de adolescente pra ver isso? Quando eu comecei a prepará-lo, vou te levar a um médico, ele falou assim, a senhora quer saber se eu tenho autismo, se eu sou pessoa com autismo, né? E pra ele estava vivendo uma fase internamente conturbada, pra ele foi um alívio também. Tanto que eu só falei, porque como ele já era adolescente, eu falei, eu só vou falar se ele quiser, porque ele é um adolescente. E ele fala com muita naturalidade e ele começou a se entender melhor, entendeu? Então, nos 2 casos, pra mim, foi libertador. Pedro é totalmente independente de ir pra escola, para as atividades pessoais, para transporte, para tudo. Ele tem algumas rigidezes típicas, assim, que você tem que ensinar mesmo. Até assim, tudo bem, meu filho, que você
não gostaria de ser empático, mas eu tenho que te ensinar essas coisas assim. Então, nos dois casos, para mim, o diagnóstico foi libertador, certo? Para pelo menos eu direcionar. E no caso de Pedro, porque gerava um sofrimento, mas emocional. Porque ele tinha dimensão, que tinha alguma coisa diferente. Que ele já demonstrava isso. E Rafa não. Rafael, ele sabe que ele é uma pessoa com autismo, mas para ele tudo bem. Tudo bem. Inclusive, quando ele não quer ir à terapia, ele fala assim, Fernanda, eu estou ótimo com o meu autismo, por que eu tenho que ir? Você falou sobre níveis de suporte. Eu queria que Fernanda comentasse um pouquinho pra gente. Só antes de falar sobre o nível de suporte, eu queria trazer essa questão que ela falou do alívio, né? Você colocou, você não usou a palavra alívio. Libertador. Libertador. Sim. Logo quando a gente fez o programa Santé, a gente fez uma pesquisa com a Mães da ANDA, que é a Associação Norte Mineira de Apoio ao Autista. E lá nessa pesquisa que a gente fez com essas mães, a palavra que elas relataram foi alívio. E foi a mesma sensação que eu tive quando eu tive o diagnóstico de Sam. Sam teve o diagnóstico com 3 anos de idade e é essa sensação. Aí eu lembro que o médico que deu o diagnóstico me perguntou, e aí mãe, qual que é a sensação que você tem agora de saber que tem um filho com autismo? Eu falei, já alívio. Ele falou assim, mas como assim alívio? Eu falei assim, não, agora eu sei o que meu filho tem, que antes eu não sabia, ninguém me falava. Eu ia para pediatra e eles vinham com o mesmo discurso de para de ficar procurando coisa com seu filho, até ouvir, você precisa de uma trouxa de roupa para lavar, eu já ouvi, tá? Você fica preocupada. Então, assim, porque não se falava de autismo há 12 anos atrás. Sim. Né? Hoje se fala muito, mas 12 anos atrás não se falava. E aí vem o nível de suporte 1, que as pessoas que têm TEA do nível de suporte 1 são pessoas que vão passar com muita facilidade com pessoas birrentas, com pessoas que a mãe não soube educar, com pessoas que não têm limite. Então elas passam facilmente, entendeu? Então por isso a dificuldade naquela época de ter o diagnóstico. E aí tem uns 15 dias eu conversando com uma acadêmica do curso de medicina e ela me relatou que ela teve o diagnóstico de TEA esse ano. Eu perguntei para ela, e agora, como é que tá? O que você está sentindo? Professora, agora eu tô tendo um alívio. Porque antes eu me sentia fora do mundo e ninguém me sabia explicar o que é. Agora eu entendo o que eu tenho. Então, assim, é interessante essa palavra alívio e as pessoas às vezes não entendem. Porque eles sentem um peixinho fora d'água, sabe? Tipo assim, olha, esse mundo, eu não pertenço a esse mundo. Uma exclusão, né? A pessoa não se sente pertencente. Ela não se sente, o outro não entende, aí vem muito bullying em cima, porque não sabe respeitar a pessoa como ela é, né? Por ser diferente. Então, assim, e aí o bullying é com autismo, é com TEA, é com qualquer coisa que é diferente, tá, gente? Não é porque é autismo que sofre mais. Mas por a questão do autista, a pessoa que tem o autismo ter uma inabilidade social, isso vai pesar e vai pesar muito, tá? Então vai vir aí os níveis de suporte. O nível de suporte 1, antigamente era falado nível de suporte, nível de alto funcionamento. Dentro tinha a síndrome de Asperger, tá? Que tá dentro desse aí de alto funcionamento, que hoje é o nível 1. Tem o nível 2, que é de médio suporte, né? Então, assim, a pessoa ela já tem algumas gravidades, complicações a mais. Quer falar do nível 3, Flávia? Não, eu sei que tem as pessoas do nível 3, elas precisam de suporte, sim, muito, muito maior. Não é o caso dos meus meninos, mas a gente tem uma dimensão do desafio dessas famílias com pessoas com o nível de suporte 3. E complementando o que a Fernanda falou, quando a gente fala desse alívio, as pessoas às vezes confundem. Elas pensam que o diagnóstico é para alívio, quando a gente fala de alívio, vai ser bom para a mãe, vai ser bom para a família. Não é isso. As pessoas têm que entender que é por eles. Então, é um desafio de provar que Rafael vai dar conta de alguma coisa, entre as provar,
E pro outro, você tem que, entre aspas, eles querem que você prove que Pedro precisa. Então é como eles têm uma mania de falar assim, você tem certeza? Ah, eu não acredito nesse médico, não. Ah, não sei o quê. Então as pessoas ficam de fora, ah, mas ele é tão inteligente, ah, mas ele é tão... E aí fica parecendo, invalida, né? O diagnóstico médico. E é Isso. muito comum a gente ouvir, mas seu filho não tem cara de autista. Não parece Não parece autista, autista, né? A gente escuta muito. Você tem certeza? Você não acha que... Sabe? Então, assim, duvida do diagnóstico da equipe que deu o diagnóstico médico. E, infelizmente, isso a gente não vê, não é só na criança, tá? A gente tem vários relatos de acadêmicos aqui na universidade que relatam do professor questionar o diagnóstico que foi dado para eles, tá? Ah, isso é verdade. Não só aqui, em outros lugares, o professor quer questionar, acha que Porque está inventando alguma coisa quando necessita de adaptação. Não. porque a pessoa que tem o autismo, ele tem direitos na universidade, na escola, dentre os direitos é fazer uma prova adaptada, é extensão da carga horária, é para fazer as atividades avaliativas, né? Então tem um tratamento especial. E tem professor que não quer fazer isso e questiona assim, na frente dos colegas, sabe? Então, a gente tem um relato de uma acadêmica da medicina daqui da Unimontes que desistiu do curso porque ela falou assim, Fernanda, não dou conta, eles não me respeitam, eles não entendem como que eu funciono e ficam questionando o diagnóstico do médico. E ela era muito boa, né? Então, assim, ela comunicava muito bem, ela falava, mas o que ela relatava pra gente? Ela fazia um esforço para se enquadrar naquele meio social, então não era natural. Então era o tempo inteiro se esforçando para as pessoas não perceberem que ela era diferente, porque se percebesse que era diferente, ela sofreria muito mais. Excluída. Então, assim, é uma realidade, apesar de se falar muito de autismo nas mídias, de falar muito de autismo em artigos científicos, né? Tem um volume grande, é muito desconhecido ainda. É assim, chega a ser triste, sabe? A realidade que as pessoas com TEA enfrentam no seu dia a dia. Cruel, eu diria. E vocês têm, assim, alguma dica para passar para esses professores, para esses profissionais, para lidar melhor com essa questão e, assim, não ofender essa pessoa com transtorno, né? Posso falar? Então, eu já passei por esses desafios com os meninos, e quando eu digo cruel, em todos os lugares que você imagina. De escola, rua, igreja, todos os lugares que você pensar. E quando eu penso que as pessoas deveriam ter... A gente pensa, elas sabem que é direito, elas não obedecem. Elas sabem que é lei, parece que elas não obedecem. Eu não sei o que passa na cabeça da pessoa para descredibilizar o laudo de um médico que estudou para isso. Mas assim, as pessoas, elas têm uma facilidade de falar assim, como se o amor da mãe, da família, por aquela pessoa fosse diferente do amor por um neurotípico, porque naturalmente eles querem que descarga, faz isso, faz aquilo, desculpa. E você faria com seu filho, né? E aí na escola, eles, no mínimo, é respeito. Porque o direito tem. E eu estou falando isso porque o meu filho, Rafael, ele adoeceu na escola. Ele adoeceu com professor de apoio e tudo, emocionalmente. E tudo que eu tentava, parecendo ser aquela mãe louca, ele adoeceu emocionalmente mesmo. Um dia apareceu uma noite, acabei de ir para todos os médicos que quiser. E era a escola. E era a forma como ele era tratado na escola, porque ele não sabe mensurar se você está sendo irônico ou não com ele. A não ser que você ofenda verbalmente ou alguma coisa assim. Então, o professor, o mínimo que ele poderia é colocar-se no lugar do outro. É empatia. Se você estivesse lá, imagina, porque às vezes a pessoa pensa, e se fosse meu filho? Talvez se ele colocasse nesse lugar, ele conseguiria entender melhor. Mas as pessoas às vezes se colocam de um lugar, né, que isso nunca vai acontecer. Né? Não. E quando a gente fala do conhecimento, quanto mais se conhecer, porque muita gente sabe, como a Fernanda falou, fala-se muito, mas entre falar que eles têm, as pessoas com autismo, pessoas com TEA têm o direito, e eles ser colocado muito distante.
dão a empatia, o respeito, que é o mínimo. Porque tudo deles é falar assim, eu não sei como lidar, não sei fazer. O mínimo seria respeito. Talvez a Fernanda possa conversar. Eu gostaria de acrescentar também o que eu penso, tá? Primeira coisa, tem que conhecer. A gente não respeita aquilo que não se conhece. Se informar, né, sobre. Ter a informação. E essa sempre foi a grande preocupação do programa Santeia. Levar o conhecimento para as pessoas se sentirem sensibilizadas e poderem acolher as pessoas que têm TEA. E, como eu falei com vocês previamente, a gente começou levando conhecimento para profissionais da educação básica. Vou falar da experiência nossa aqui na Unimontes, tá? E aí a nossa experiência Santeia, ele vai em qualquer curso aqui da Unimontes, independente de qual área que seja, precisou da demanda, a gente atende. Só que, mesmo sendo um programa que está fazendo 10 anos, poucas pessoas sabem que existe o programa Santeia aqui na Unimontes. Nossa. Então, tem muitos profissionais da própria, não é a comunidade externa, não. A própria comunidade interna não se conhece. Tem vários fatores, né? Entre os fatores é a pouca divulgação mesmo pela um monte de atividades que a gente tem. Mas enfim, quando a gente identifica que a pessoa tem o TEA, a gente propõe fazer palestras de sensibilização. E a gente fez uma palestra no curso de medicina, a coordenadora, todo semestre, todo primeiro período do curso, a gente faz a palestra de sensibilização para falar o que é o autismo, né? Como que deve lidar, em que situações que a pessoa com TEA vai precisar mais. E a gente tem colhido assim, muitos resultados, tanto por parte dos professores que se sensibilizam, quanto por parte dos acadêmicos para acolher. E isso a gente tem também artigos que a gente fez, onde os acadêmicos, teve uma turma da medicina que tinham 3 com TEA. E a gente fez esse trabalho e depois a gente perguntou para eles, como que foi? E aí eles relataram o tanto que eles se sentiram acolhidos e o tanto que a turma começou a entendê-los melhor e não discrimina. Porque quando você não conhece, a tendência, por falta de conhecimento, por falta de sensibilidade, pela correria, a tendência é o quê? É você deixar pra lá. Né? Então, assim, tem essa experiência. E aí, o que é muito importante? A gente levar para o conhecimento. Porque quando se conhece, passa a respeitar, sabe? Então, eu acho que a grande chave é essa. Não tem como a gente respeitar o outro se a gente não conhece, se a gente não entende o outro. E exercitar um olhar empático também, né? Porque existe uma grande prevalência dos alunos com autismo hoje na Unimontes, em várias universidades do Brasil. Essas pessoas têm ocupado mais espaços, elas têm conquistado mais direitos. Então, isso é bonito de ver, né? Que uma criança com autismo, ela não fica limitada àquela condição que ela tem a vida toda, né? Ela consegue estudar, ela consegue interagir, fazer amigos. Então é importante a gente dar um suporte para isso, né? Nesse sentido, eu queria perguntar para vocês também sobre as potencialidades do autismo, porque muito se fala sobre as vulnerabilidades. Mas assim, também falando um pouco da experiência pessoal de vocês, tem algo que vocês reconheçam nos seus filhos que torna eles realmente potenciais em relação ao estudo, à interação particular do jeito deles? Então vamos lá. O que a gente observa, tá? Existe o TEA e existe o TEA associado a outras comorbidades e a outras habilidades. Então, tem TEA com superdotação, tem TEA com altas habilidades, tem TEA com TDAH, tem TEA com déficit intelectual. Então, é um espectro, né? É um espectro. É um espectro. Tá, pessoal, e aí você trouxe bem o transtorno do espectro do autismo. Por que é o transtorno do espectro do autismo? Porque antes era autismo. É uma coisa só. Autismo, tinha a síndrome de Asperger, tinha a síndrome de Rett, então tinha várias, cada um num bloquinho. Aí veio o CID e falou, não, vamos juntar todo mundo num bloquinho só. Por isso ficou o transtorno do espectro do autismo.
Quando colocou todo mundo nesse bloco, o que aconteceu? Aumenta a prevalência. Então, uma das justificativas para ter um aumento da prevalência é esse. Ficou claro? Porque muitas pessoas confundem isso. Muita gente acha que os casos têm aumentado, né, de autismo, mas às vezes não é isso. Às vezes é o diagnóstico que está sendo feito de uma forma mais eficaz. Isso. E aí vem o conhecimento. Tá? Quando se vê mais conhecimento, as pessoas têm o acesso ao conhecimento, as principais características do TEA, as pessoas começam a suspeitar e encaminhar para os profissionais. Sim. Então, no último estudo feito nos Estados Unidos, e a nossa referência para prevalência, os estudos desenvolvidos pelo CDC nos Estados Unidos, que eles fazem esse estudo de 2 em 2 anos com crianças de 8 anos nos Estados Unidos. O último foi publicado em 2013, significa que logo vai sair um novo estudo. O último de 2013, a prevalência era de 1 para 36. Ou seja, para cada 36 pessoas neurotípicas, uma vai ter TEA. Isso significa que tem mais de 5 milhões de pessoas com TEA no Brasil. É muita gente. Muita gente. Tá? Então, tá se falando muito de diagnóstico. Tem muitas que não têm diagnóstico e estão sofrendo por não ter diagnóstico. Fernanda, mas tem pessoas que recebem o diagnóstico sem ser TEA? Tem também. Tá? Tem também. A gente tem que falar dessa outra realidade. Mas, como então que faz o diagnóstico, né? O que é o ideal? É para uma equipe multiprofissional. Tá? Então, o diagnóstico deve ser feito, e isso é preconizado pelo Ministério da Saúde, inclusive saiu uma cartilha em 2014 para orientar os profissionais para se atentar aos sinais. Quais são os sinais? São os sinais do neurodesenvolvimento. Então, a criança típica vai ter um neurodesenvolvimento. Tem aquelas vocês já passaram pelo terceiro período de medicina. Sim. Né? Pelo terceiro. Mas passou aí pelo primeiro, né? Aquele módulo lá do nascimento, tem os marcos do desenvolvimento. Sim. Como que a gente começa a suspeitar de TEA? Quando tem atraso naqueles marcos do desenvolvimento. E eles são andar, falar, interagir com objetos, né? Dar o sorriso social. Isso. Então, E isso é aí, muito qual que é a importante. principal característica que o pai, a mãe, a família fica com a anteninha ligada? Não fala na hora certa. Mas não é só a fala, tá? Existem vários sinais, inclusive já tem artigos que comprovam que no aleitamento materno. Aleitamento materno já tem um contato olho com olho. A criança olhando para a mãe. A criança que tem TEA já começa a não ter esses sinais. Que interessante. Tá? Então, já no aleitamento materno já tem sinais. Já tem um instrumento que, inclusive, o nosso grupo do Santeia validou cientificamente aqui no Brasil, que ele era validado em outros países. Mas no Brasil, que é um instrumento de rastreamento do TEA, que é o MChat. Então, ele é para rastrear crianças com 18 meses. Então, dá para, sim, rastrear. Não é para dar o diagnóstico. Rastreia ali com 18 meses para ver o quê? Os marcos do desenvolvimento. Tem atraso no marco do desenvolvimento? Encaminha para uma equipe multiprofissional para observar. Lembra que eu falei que não tem um marcador biológico? Sim. Então, o que vai observar? O marco do desenvolvimento em diversos ambientes. O principal ambiente onde a criança está com os pares da mesma idade e passa a maior grande parte do tempo é na escola. Por isso que na escola vai ser um local onde a gente começa a observar os primeiros sinais, porque ali ela está interagindo com os pares. Ali a gente observa o quê? Tem algo diferente. Independente do nome que seja, esse algo diferente, se é TEA ou outra questão, ou outro transtorno, ou outro diagnóstico, o que é importante? Tem algo diferente? Vamos comunicar com o pai? Vamos comunicar com a mãe? Vamos comunicar com a família? Para orientar essa família? E foi daí que surgiu o programa Santeia. Porque a gente viu, e olha que Samuel teve o diagnóstico com 3 anos.
quando a gente fez uma pesquisa no Brasil, a média de diagnóstico era 5 anos e 6 meses. Então já é tardio, tá? 5 anos e 6 meses. O seu foi com quanto? Com 2 anos e 7 meses E e o o outro? outro com 13. Com 13. Tardio. Tardio. Então olha o tanto que ele sofreu nesse período. Sem saber o que Essa tinha de acadêmica errado. que teve, que comentou comigo de diagnóstico, ela teve com 22. Nossa. Então olha o tempo que é, O sabe? tempo sem saber por que a pessoa não se encaixa, né? Por que ela não se encaixa nesse universo aí? Então, e tem pessoas que têm diagnóstico com 30 anos, 40 anos. A gente vê muitos casos de mães e pais que começaram a ver, nossa, mas eu tinha isso quando era criança. Nossa, mas eu sou assim. E aí vem o diagnóstico tardio, tá? Mas aí é um longo período. E tem pessoas que questionam, mas tá dando muito diagnóstico, virou uma epidemia. Nossa, tudo agora é autismo. Essa banalização. É né, uma que tem. banalização. Aham. Então, não é uma banalização. Calma Se lá. a gente pensar que tem comprovado cientificamente 1 para 36, é muita coisa, Muita tá? gente. E outra coisa que a gente já observou em termos de prevalência, para cada criança, para cada 4 homens, tem uma menina com TEA. Por isso que a cor que representa o autismo É a cor o azul. azul. Ah, que né? legal. E aí, o que a gente observou também? Por questões hormonais que a mulher produz, a menina consegue mascarar mais essa inabilidade social do que o menino. Então, vai se ter mais diagnóstico tardio em meninas do que em meninos. Eu, inclusive, acompanho algumas influencers autistas, né, que descobriram muito tardiamente o TEA, e elas relatam que toda a vida elas se sentiram deslocadas, mas que por conta da pressão social, né, a mulher ela tem que ser quietinha, a mulher ela tem que corresponder às expectativas. Então existe mesmo uma assimilação. O masking é isso, não é? Me corrijam se eu estiver enganada, mas acho que mascarar é aprender a assimilar o que os outros entendem como aceitável e reproduzir isso mesmo que você não entenda. Mesmo que não Né? entenda. Então Porque- é o sofrimento para estar fazendo o comportamento, repetindo o Sim. comportamento. E como eles são muito literais, eles repetem o comportamento sem perceber o ambiente. Então, aí eles ficam deslocados, entendeu? Porque às vezes fazem uma coisa que não que foi não bem coube aceita. naquele momento Aham. ali. Sim. Sabe? Então eles tentam, e é um sofrimento o tempo inteiro para tentar mascarar esses sinais, para caber dentro de um grupo. E eles identificam, por exemplo, uma questão que o pessoal levantou muita dúvida quando pergunta sobre o TEA, é a questão da empatia. Eles conseguem identificar, assim, da mesma forma que os neurotípicos, as emoções, como que é? Então, cada indivíduo vai ter suas... É igual o ser humano. O ser humano é complexo por si Muito só, complexo. né? E, por exemplo, Rafael é extremamente carinhoso. É até pra pegar as duas, mas todo mundo, ele beija o porteiro na hora que chega na escola, ele Ai, que se graça. abraça, tira tudo. Ele é muito carinhoso, ele é de beijo, de abraço e tal. Ele não gosta de ofender ninguém. Se achar que um tá triste, ele tem que fazer alguma coisa pra ninguém sair perdendo e tal. Então ele é muito. Pedro tem essa preocupação, mas ele é mais ensinado. Entendi. Então, assim, ele não vai ofender ninguém, e tudo, mas às vezes é porque ele não sabe assim, por que eu tenho que fazer isso? Meu filho, por que você não cumprimentou fulano na academia? Eu falo, porque pra ele. Tipo, né? Aquilo que a gente tem vontade também, né, Fernanda? Aí só que você vai ensinando. E outra coisa que vocês haviam falado anteriormente, e Fernanda também falou, é um sofrimento. Primeiro que o menino leva, quando ele explode, que não soube lidar. Nossa, mas Pedro tá mimado, né? Ele é tão educado. E aí depois, imagina o esforço emocional, você o tempo inteiro tem que se encaixar. E isso é tanto pro nível de suporte 1, nível de suporte 2, porque eles vão, um tem maior percepção, outro menos, mas o tempo inteiro eles precisam se encaixar pra... como é que fala? Na escola, em tal lugar, pode fazer assim e tal. E o nível de suporte 1, como ele, entre aspas, né? Ele, né, parece, como diz o povo assim, quase não tem nada. Ele sofre também do mesmo jeito, porque ele tem, parece que a cobrança ainda é maior dele, né? Porque ele, não, mas ele tem que conseguir. Então é esse esforço que ele tem. Outra coisa que vocês haviam dito sobre habilidades e tal. Eu sou educadora, sou professora há 24 anos.
E eu já trabalhei ensino fundamental 2, médio, técnico, pré-vestibular, pré-concurso, e hoje eu sou professora universitária. Então a educação, para mim, quando você fala, isso é muito. Eu vejo os acadêmicos, assim como eu via do ensino médio, eu penso que cada pessoa pode ter um norte, um direcionamento. E com os meus filhos eu aprendi mais ainda. Então, às vezes, Rafael desenha muito bem, por exemplo. Ele é ótimo. Ele tem outras dificuldades, ele desenha, então eu aprendi a lidar com uma coisa de cada vez, certo? Eu comparo, entre aspas, Rafael com ele mesmo, o que ele já consegue fazer. Pedro, como eu disse, ele é bem independente, muito novo, anda de Uber, anda de motor, Uber, tudo. Vai pra escola e tal. E ainda assim, quando ele fala, o que Pedro vai fazer? Ele é muito inteligente, tem que fazer isso. Não, ele vai fazer o que ele quiser fazer, de estudar e assim por diante. Mas você tirou Pedro de uma escola particular e levou para um Instituto Federal. Falei, porque eu preciso, né, na verdade, se ele quiser, que ele lide com os maiores desafios. E foi excelente para ele, porque o conteúdo eu sei que ele aprende até sozinho. Não é? No caso dele Então, assim, eu quero que ele tenha experiências, que ele viva, que a vida, e às vezes pode ser estranho falar isso como professora de português e tal, existe uma vida além do Enem. Existe uma vida além do Enem. E ele vai fazer? Vai. Ele está fazendo processo seletivo? Está. Mas existe uma vida além da universidade, e que é muito importante, e que provavelmente ele vai fazer. Mas eu falo assim, às vezes, a família se cobra muito também, porque eu tenho que deixar meu filho. Não, e pra mim isso foi algo que eu já tinha em mente, e com os meus filhos eu exercitei mais ainda, né? Exercitei mais ainda. E voltando, só pegando o gancho da habilidade, né? Então, o que existe? Um hiperfoco. E é um hiperfoco que não significa que é o mesmo hiperfoco a vida inteira. Eles vão mudando de hiperfoco. E depende da fase da vida? Depende da fase da vida. Por exemplo, assim, Sam já teve hiperfoco pro cavalo. Ele entendia tudo de cavalo. Tudo que você perguntasse de cavalo, ele saberia. Ele tinha hiperfoco pro dinossauro. Depois foi pro carro. Então, dependendo da fase, eles têm, né, aquele interesse, e aí só fala daquilo. E aí, eles não conseguem, é uma inabilidade de perceber as emoções do outro. Então, eles são treinados para isso. Tá? Então, é uma dificuldade para quem tem o transtorno do espectro do autismo. Então, como piadas, tá? Ironia, eles são tudo muito ao pé da letra. Então, na fase dele de dinossauro, eu falava assim com ele, Sam, olha pra mim, você acha que eu tô prestando atenção? Você acha que eu tô interessado nesse assunto? Não, né, mãe? Desculpa. Aí daí a pouco ele vinha com o mesmo assunto, falando do mesmo jeito, na mesma sequência. E aí eu precisava falar com ele. Quem tava ao redor, nossa mãe, vai ser muito sem educação. Não, a vida tem que treinar, né? A vida não vai, ele tem que perceber quando a pessoa não tá interessada no que ele tá falando. Porque pra ele, se pra ele tá bom, pra todo mundo tá bom. Entendeu? Então ele não tem esse filtro. E para ilustrar essa questão do ser literal, uma vez a gente estava conversando e eu brinquei com ele, fala aí, né? Algo do tipo assim, Sam, não faz isso não, que você corta o meu coração, filho. Mãe, pelo amor de Deus, eu jamais vou pegar uma faca e pegar seu coração e partir do meio. Eles entendem assim, tá? Então, as nuances, as piadinhas, não entendem, tá? Só para ilustrar aqui, porque tem muitas, né? São muitos casos, muitas histórias. São muitos casos. Você quer contar algum? Fala. A gente a gente já falando acontece o tempo inteiro. Outro dia a gente ficou uma semana sem ir à clínica. Quando chegou na outra semana, a secretária falou assim: você sumiu, Rafa? Ele, não! Então sumi. Não é isso. O professor falou para eu escrever sobre meus sonhos, mas eu não sonhei nada essa noite. Entendeu? Então, assim, é uma ingenuidade. Rafa é assim, Pedro não é, entendeu? Eles são muito literais. Tipo assim, a questão, filho, você não pode conversar com ninguém, nenhum estranho. Aí chega alguém que é meu amigo e cumprimenta. Ele não por que você não cumprimenta? Mas não tô te entendendo. É pra você cumprimentar estranho ou não é pra cumprimentar estranho? Então é muito confuso, né? Assim, e se a gente pensar na lógica, qual que é o sentido de eu falar pra ele não conversar com estranho? Chega alguém, tem que cumprimentar e tem que dar a mão. Ele tá certo no final das contas. Não faz sentido.
né? Eu falo assim, eu aprendi muito com o Sam, porque assim, se todo mundo pensasse igual eles, a vida seria muito mais simples. Nossa, sim. Nem teria fingimento. Sim. Mas aí, quando fala assim, igual de Pedro, um dia eu falei assim, Jesus, eu falei, ô Pedro, tá, agora que você já tem 15 anos, deixa eu te falar, são as mentiras sociais. Você pode ter a opção de, às vezes, ficar calado, né? Tipo assim, eu não sou obrigado, né? Tem horas que dá pra você falar, mas tem horas, tudo bem, não sei o quê. Por que você vai sair falando tudo que vem à sua cabeça? Você fala tudo que vem à sua cabeça? Tem que ter um Não, filtro, porque né? filtros sociais. Isso, habilidade social. E teve uma coisa que a Fernanda falou atrás, mas eu vivi isso. Duas coisas. A primeira, ela falando do hiperfoco, Rafael não falava, e eu ia ela falava muito pouco, e eu ia pensar assim, não tá bom ainda, eu falava, tem que fazer. Um dia eu falei com Vanessa, falei, mas ele fala inglês, se eu quero assim, Flávia, ele não tá entendendo o que a professora tá falando na sala. Então ele tem ecolalia tardia em inglês, inclusive, inglês, espanhol, tudo, sem nunca ter feito inglês. Mas eu falo assim, aí depois você vai cair na ficha. Naquele momento era necessário você entender, ele precisa conversar com os seus pares no ambiente funcional. Exatamente. E outra coisa que Fernanda também falou agora, quanto que você falou que estava no último estudo de 36? 1 para 36. É isso. Quando no início do diagnóstico, e eu ia em muitas palestras e estudava e tal, e uma profissional falou uma coisa assim, ela falou que dos estudos e tal, e se eu não estou enganada, naquela época era 1 para, não lembro se era 60 alguma coisa ou 80 alguma coisa, ela falou assim, daqui a 10 anos, e isso com base em estudos também, se não acontecer algo, digamos, milagroso, será 1 a cada 35. Nossa. E aí é quase isso. certinho. Quase isso, entendeu? E isso, o último estudo foi de quando? 2013, 2023. É, Agora deve então sair isso. outro, porque Então, ele sai assim, de não 12 é uma anos. catastrofização, mas é uma forma também de as É um pessoas... fato, né? É um fato. Igual a Fernanda falou antes, assim, o conhecimento é determinante, mas a sensibilização Ela é mais é muito, é muito importante também, porque algumas pessoas conhecem e ainda assim falam, tipo assim, né? E muitas Isso. vezes a gente enfrenta essa questão na própria família. Né? A própria família não aceita, na própria família fala que a gente está inventando coisas, que isso é bobagem, sabe? Então, assim, é bem desafiador. Né? Ser a mãe de uma pessoa que tem TEA, eu falo que primeiro a gente vivencia um luto. Porque a gente perde o filho idealizado. Aí a gente vai para uma realidade que é desafio o tempo inteiro. Ser mãe é desafiador. De qualquer Né? forma, De qualquer já forma, é desafiador. Ser mãe a gente já vem com um potinho de culpa, né? Um potinho de culpa. Também. Então, assim, é muito desafiador a gente ser mãe. Ser mãe de uma pessoa com TEA é muito desafiador o tempo inteiro, porque o tempo inteiro a gente buscando conhecimento e muitas vezes a gente não encontra profissionais, né, à altura. Hoje eu acho que a gente já conseguiu bem aqui em Montes Claros, sabe? Porque Montes Claros virou até referência né, de profissionais que estão aqui de Montes Claros, que atendem pessoas do mundo inteiro. E eu falo assim, que o programa Santeia veio com isso também, porque a gente contribuiu muito com esse conhecimento. Foram 9 mestrados que saíram a partir do programa Santeia, 2 doutorados, 1 pós-doutorado. Nossa, que maravilha. Então, assim, e de profissionais, a clínica que você citou, são parceiras nossas do Santeia, o pessoal lá fez mestrado, fez doutorado, sabe? Então, assim, a gente está levando conhecimento, capacitando profissionais. Só para vocês terem uma ideia, da educação básica no ano de 2014, a gente capacitou mais de 700 professores, todos os professores de educação básica de Montes Claros. Entendeu? Então, assim, a gente faz um movimento muito grande para quê? Levar conhecimento. Levando conhecimento, a gente consegue sensibilizar e aí, sensibilizando, tem um acolhimento. Então, esse é o grande, eu acho que é o grande sucesso para a gente conseguir entender e acolher mais. E aí eu falo, não é só a pessoa portadora do transtorno, mas os familiares também. Né? Então a gente vê muitos casos também, né? Mães que ficam completamente perdidas. Hoje mesmo eu estava finalizando
a aula na medicina e uma mãe só mandando mensagem, tentando me ligar. Acabei a aula, liguei ela em prantos comigo. Fernanda, me ajuda, eu não sei o que eu faço. Meu filho tá aqui assim, 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 e eu tô desesperada, o que eu faço? Eu falei, calma, mãe, vamos lá, vamos conversar. E ela precisava o quê? Ter alguém para falar. Ela queria só desabafar, alguém que entendesse o que ela estava sentindo, sabe? Então, assim, é um desafio em várias arestas, sabe? Bem desafiador. E Fernando falou da capacitação dos professores da educação básica. Hoje, meus 2 filhos fazem terapia e tal. Muito tem hoje, aí já são outros desafios. Porque hoje muitos, quando você chega assim, às vezes, mas ele é grande. Quando você vai com alguma pessoa, eles assim, porque a maioria hoje já pensa na criança, né? E aí vem outros se capacitando, né, para atender o adolescente. Sam era 3 anos quando teve o diagnóstico. Hoje ele é um adolescente com 15. Daqui a pouco ele vai ser um jovem adulto, né? E vão vir outros desafios. E aí, os que eram adolescentes naquela época são adultos hoje. Entendeu? Então, a gente busca. Por isso que o Santéia viu que precisava acolher o que? A comunidade acadêmica. Porque já tinha-se muitos profissionais já na educação básica. E como a gente conseguiu capacitar mais de 700 professores na educação básica, nós precisamos ir levando esse conhecimento para outros âmbitos da sociedade também. Para as pessoas entenderem o seguinte, que eles avançam, não é? Antes partir do princípio seguinte, acabou a vida dele em tal período, né? A vida escolar, até na escola antes era mais ou menos o discurso assim, em geral, né? Não são todas as escolas. Ele só não pode ser reprovado. Né? Então era como se fosse uma criança que tivesse qualquer deficiência, é como se fosse assim, deixa eu fazer de conta. E aí foram vendo que não é assim, eles aprendem, tem que saber como ensinar. E eles estão chegando. A gente tem acadêmico universitário com TEA, que são outros desafios, mas eles estão chegando. Então por isso que nós precisamos nos capacitar. Nós temos na medicina, e a minha atividade é maior na medicina, eu acho que por eu ser a professora, né, no curso médico, chega mais casos ali da medicina para mim do que da universidade como um todo. Mas a gente tem acadêmica que já formou em medicina, a acadêmica Contec, já formou, e hoje ela dá palestras no Brasil inteiro falando sobre a experiência dela. Eu tive uma experiência com o Pedro, outro dia eu precisei levá-lo a um atendimento, pronto atendimento, e aí teve uma coisa lá que na hora eu falei, Pedro, você tem que falar tal coisa, e ele muito resistente, eu falei assim, Thea. Aí a médica falou assim, eu entendo, eu também sou. Eu falei, ótimo, então vocês dois podem conversar e que tudo vai ficar ótimo, né? E nesse sentido da adolescência, eu queria saber de vocês um pouco melhor, como que vocês acham que a adolescência já é um período desafiador por si só, né? Todos nós já passamos pela adolescência, por esse processo, a gente sabe que é desafiador. Como que vocês acham que o adolescente autista, o jovem adulto autista, tem um desafio diferente de um jovem neurotípico? Vocês acham que é muito diferente ou não? Então, o grande, eu vou falar da minha experiência, né? Eu tenho um neurotipo com 17 e um com autismo com 15. Qual que é a grande diferença? É a questão da inabilidade social. Porque o que tem, que é neurotípico, ele leva um não de uma possível namorada, ele tem jogo de cintura. Ele consegue lidar. Ele consegue lidar. Ele leva um não, o coleguinha não chamou pra festa, tá tudo bem. Eles que estão perdendo a minha presença. Entendeu? Então, ele tem esse jogo de cintura para essas questões. Ele sofre também? Imagino que sim, porque eu me lembro da minha adolescência, eu sofria quando eu não era convidada para as festinhas, né? Das turminhas e tudo mais. Então, eles têm esses blocos de amigos com afinidade. A pessoa que tem TEA, ele vai ter mais essa dificuldade de estar inseridos em grupos. E ao contrário do que muita gente pensa, a pessoa com TEA sente e sente muito. Porque tem pessoas que falam, mas eles vivem no mundinho deles, eles não percebem. São alheios, eles né? São alheios. Eles percebem, tá? E eles sentem muito, sentem que são excluídos e tudo mais. E por isso que
o nível, a porcentagem de ideação suicida em pessoas, em adolescentes e jovens adultos com TEA é muito alta. Tá? Então, por quê? Eles não se sentem pertencentes ao grupo. Então, se o grupo não acolhe, não entende a limitação deles, eles vão sentir mais. Então, intensifica essa questão. Então, normalmente, o que vai acontecer? O que é esperado? A pessoa de 15 anos com TEA, ela vai lidar melhor com a que tem 10, 12 anos, porque eles conseguem comunicar mais ou menos ali naquela linguagem. Só que ele está naquela fase que ele quer estar com de 15, com 17. E é natural, gente, olha só. O que é? Vamos imaginar a gente, né, quando era menor. A gente tinha 13, a gente queria sair com de 10? Não, a gente queria sair com de 15. Né? A gente queria andar junto, né? Crescer. É isso. Então, só que a gente tinha aquele jogo de cintura, a gente sofria, a gente chorava, a gente falava, mas daí a pouco vinha outro, sabe? Então, assim, tem essa habilidade, esse jogo social. E a pessoa com TEA não tem. Então, eu acho que tem esse sofrimento maior. E você acha que existe um hiperfoco na pessoa que está apaixonado, por exemplo? Será que existe algo semelhante a isso? Você fala assim, tipo assim, apaixonei com a menina e aí eu vou fixar naquela menina. Não vejo na literatura isso não, tá? Existe só um comportamento, né? E assim, pode ser que uma pessoa que tem TEA e tem outros transtornos associados tenha uma perseguição com uma pessoa, pode, mas não é por conta do autismo. Isso não é comum, né? Não é comum, tá bom? A pessoa que tem TEA vai ter isso, vai fixar, vai querer, não, sabe? E aí tem casos e casos, vai depender da família, como a família conduz isso, sabe? Se é uma pessoa que vem de um estado de atendimento, de suporte profissional, não é? Então tem tudo isso. Se a família aceitou, porque a gente vê muitos casos de família que não aceita o diagnóstico, sabe? Então assim, a gente vê muitos relatos. E assim, mas é porque é ruim? Não é porque a mãe é ruim, não é porque o pai é ruim, é porque ele é luto, gente. Entra nas fases de luto. E muitas vezes acredita, né, a mãe, o pai acredita o quê? Se eu não falo pra ninguém, ninguém vai perceber. É como se tivesse uma proteção ali, sabe? Se eu não falo com ninguém, ninguém percebe, meu filho não vai sofrer. Então, acontece muito isso, sabe? E também tem uma coisa assim, você pode, igual o Fernando falou, se eu não falo, é como se não existisse, ou você fala com a sua vontade, que todo mundo entenda um pouco, conheça um pouco, tenha sensibilidade, porque seria mais fácil. Sim. Eu deixar Pedro onde ele estava, tudo acontecia perfeitamente bem. Seria mais fácil eu deixar as coisas irem acontecendo. Porque, igual a Fernanda falou da maternidade, a maternidade já é, né, desafiadora e tal. Então seria cômodo, digamos assim, se eu não quisesse falar disso com ninguém, se eu visse uma injustiça e continuasse deixando, se eu visse uma pessoa fazendo outra coisa e continuasse deixando, seria até, entre aspas, mas primeiro eu que não consigo, né? Já é da minha natureza não conseguir mesmo. E aí, o educar, quando fala de educar, teve uma pessoa que falou comigo outro dia, não, deixa ele viver do jeito que ele quer. Eu falei assim, mas a sociedade não vai aceitar ele do jeito que ele quer. Porque igual a Fernanda falou, tá bom pra ele? Não é que ele é mau, mas pra ele, se tá bom pra ele, vou fazer só o que eu quero. Nós fazemos o que a gente quer. Nós não fazemos o que queremos, não é isso? Então, o educar, esse processo de torná-los o mais independente possível, é por conta de que eles vão viver em sociedade. Eles vivem em sociedade, não é isso? Então, são desafios, sim. Tem aquela parte que você fala assim, não, tá tudo bem, você assim, entre, como é que é, ir de chinelo ou ir descalço, ainda bem que ele calça chinelo, tá ótimo. Né? Então, tem essas coisas. Mas, assim, é desafiador porque você precisa. Então, enquanto uma criança, você pensa assim, eu tenho que falar, sei lá, 5 vezes para ele fazer, pode ser que o autista você fale 10, demonstre 10 vezes e tal. Então, são outros... coisas assim que a pessoa neurotípica pega rápido, aprende observando o outro, a pessoa com TEA vai ter mais dificuldade. Para assimilar, né? Para assimilar e para fazer, né? Porque é tentativa e erro. Vai, faz, repete. Tem hora que você fala assim, a gente nunca vai aprender
Deus. E a gente às vezes tá exausto, né? Não é o romantismo. Romantismo não É difícil. Por exemplo, assim, eu lembro, né, de amarrar o cadastro tênis. Você fala assim, pra que amarrar o cadastro? Ele tem não. Tá, mas ele amarrar o cadastro tênis vai muito além do que amarrar o cadastro tênis. São as habilidades para ele ter a coordenação motora fina, para escrever, para ter outras habilidades. Eu lembro que foi assim 1 ano, todo santo dia ensinando para ele. Aí um belo dia do nada ele foi lá. Que E legal. teve coisas que ele pegou rápido, e aí na experiência que eu tenho, com conteúdo de escola que ele entende, que ele gosta, ele aprende e não esquece. Meu outro filho decora ali pra prova, semana Depois que vem esquece. você pergunta o que é. Mãe, nunca estudei isso na Nunca nem vi. vida. Gente, essa questão da memória, Entendeu? tem horas que até que você queria que nem fosse tão boa. Porque esses dias ele falou comigo assim, você lembra em 2016 que você me tirou da aula na escola tal, e me levou para oftalmologia em 2016? Ele lembra. É 2016. Hoje ele era no primeiro ano do ensino médio e eu fiz isso no ensino fundamental 1. No horário de aula eu levei ele a um oftalmologista. Aquele dia, não sei o que da manhã. E a roupa que você estava, que você me prometeu isso e até hoje. Promete não. Não. Se você prometer, Tem que Não cumprir. respeita a regra também não. É. Não, entendeu? Porque assim, é bem... Bem E aí rígido, né? você trouxe uma questão que eu acho que é bem importante, como que a gente pode ajudar as pessoas que têm TEA no âmbito escolar, tá? No ambiente acadêmico, na escola, trabalhar com a previsibilidade. Para eles isso é muito importante. Então, não mude o roteiro da aula, não mude o que foi programado, o que foi organizado. Porque eles se desorganizam com muita facilidade, entendeu? Porque eles vão ali, eles se organizam para aquele roteiro. Saiu do script, às vezes pode dar até ausência, tá? Crise de ausência ou crise de agressividade. É aquele shutdown, meltdown. Eu não sei se tá certo, mas pelo que eu vi, tem essas duas formas de crise, né, no autismo. O shutdown é quando ele se internaliza e ele tenta lidar sozinho com as emoções, mas ele meio que não consegue. O meltdown é explosão, é isso? Seria mais ou menos? Seria que ele isso. chora, grita. Isso, que é uma forma de expressar. E aí o que é interessante? A mente, e aí é relato do meu filho, tá? A mente é muito acelerada. Então eles não conseguem controlar tanto o pensamento que vem na cabeça. Então eles tentam para agradar a sociedade. Então tem o momento de crise de ausência, aonde dá um apagão mesmo, e tem a crise de onde ele pode ser agressivo. Entendi. Tá? Então a gente já viveu na universidade, por exemplo, fazer a prova. Aí vai fazer a prova, fica todo em fileiro, ficou organizado. Mas por algum motivo começa a questão tal, tá, não sei o que, e começa aquele burburinho. Pronto, Acabou. acabou. Tá? Então, a mesma situação pode dar uma crise de ansiedade, a pessoa precisar sair, empurrar a cadeira, dar um grito, ou dar uma crise de ausência e chegar até ao desmaio. Então, por isso que a gente fala, olha, cada pessoa com TEA, ela tem uma peculiaridade, entendeu? Dá pra falar que todos vão ter do mesmo jeito? Não. E aí, quando tá assim, o que é muito importante? Percebeu isso? Primeiro, a previsibilidade. Quando a gente trabalha a previsibilidade, evita-se muito ter esses picos, tá? Mas aconteceu, o que a gente deve fazer? Tirar a pessoa com TEA do contexto o mais rápido possível, levar ela para um ambiente que é neutro. Entendeu? Para ela não precisar, não é tentar, nossa, mas não aconteceu nada, aconteceu. Pra ela, aquilo é importante. Aquilo é importante. E isso eu aprendi mesmo, uma coisa que não, independente de... Antes de ter filho, eu falava que eu nunca ia falar pro meu filho adolescente assim, tá chorando por quê? Você nem tem problema. Eu já falava isso antes. E, não é? Cada um tem seu problema, gente, pro adolescente. E pra pessoa com autismo, seja na universidade e tal, gente, pra ela aquilo foi desafiador, aquilo foi demais.
foi estímulo demais, foi pra ela. É verdadeiro, que né? está Sem sentindo é rivalidade. aquela pessoa, Sim. não é? Não somos E nós. independente, né? E assim, tem muitos medos que a gente tem, por exemplo, assim, eu tenho pavor de perereca. Tenho pavor. Se tiver uma perereca aqui, eu me desorganizo. Aham. Só que eu tenho traquejo social de Sim. conseguir me segurar, de me respirar, tá? Disfarçar. As pessoas com TEA normalmente não Não têm. conseguem. Não conseguem. E aí é que entra, né? Ou o apagão ou a questão da agressividade. Mas não é agredir o outro. É ele, pelo amor de Deus, me tira desse ambiente aqui. É como se fosse um grito de alerta de socorro, sabe? E aí foi, quando o Sandro estava na educação infantil, Semana da Criança, cheio de cheio de atividades. A escola faz de levar o palhaço. Oh, meu Deus. Toda criança ama palhaço, não é? Gente, só na hora que viu o palhaço, ele ficou completamente desorganizado. Completamente desorganizado. E todo mundo falando com ele, não, Sam, é bobagem, o palhaço é amigo. E ele é agressivo, e ele se debatendo. E aí me chamaram, aconteceu isso, isso. Eu fui, só tirei ele ali do ambiente. Pronto, acalmei ele, depois eu conversei com ele, mas na hora não tenta conversar, não tenta justificar, porque a pessoa sabe o que sente, né? Eu me desesperar com o perereca, eu já assim, bobagem, mulher velha, eu que sei que eu vejo perereca e pronto, acabou. É um medo irracional, mas ele existe, ele é real. Ele existe, pra quem sente é real. Ele é E as real. reações fisiológicas que a pessoa tem é real e é verdadeira. Adrenalina, coração batendo. Né? O desencadeamento fisiológico vai, então. E um desafio quando eles falam, quando tudo, a pessoa de fora, às vezes até a família quer, porque quer que ele entenda naquele momento. Gente, naquele momento não adianta. Não adianta conversar, não adianta tentar explicar, porque é uma coisa ele falou assim, mas ele falou que ia fazer. Gente, entre ele falar e ele conseguir, é outra situação. Apresentações de escola, gente. Eu falo que muitos sabem as apresentações de escola, porque quero, né? A gente queria também, né? Que ficasse inserido, que fizesse a apresentação do início ao fim, que vestisse a roupa. Eu lembro quando eu estava no maternal, né? Antes de ter o diagnóstico, teve uma apresentação de. Eu sei que ele tinha que vestir de lampião, gente. Imagina, uma pessoa que tem técnica e sensibilidade. Aquele monte de Esse monte de coisa pendurada, chapéu, e eu insistindo, coitado do menino. Não, filho, vai, você vai conseguir. Aí depois que eu entendi, eu falei assim, gente. Coitadinho. E ele não queria estar ali, né? Aquele monte de coisa, sabe? Não coração, que tinha que pôr aquelas roupas. Teve uma vez que ele disse, mãe, eu vou até o final. Aí no meio ele falou, mãe, eu não consigo. Tudo bem, filho, pode ficar tranquilo, não precisa ir. Se você não está sentindo confortável, não precisa ir. Aí ele pegou e não foi. Aí como o outro fazia, né, verdade, era tudo junto, assim. Aí nós ficamos, ele do meu lado, e no final ele disse assim, mãe, agora eu quero vestir a roupa. Depois que todo mundo foi embora. Eu quero vestir a roupa e quero namorar a Nossa Senhora. Pode, filho, vamos lá. Então a gente tem que ter. Assim, gente, é muita paciência, é muita resiliência, sabe? Mas vale a pena. Oh, tá. E a gente tá sempre pronta pra isso. Não, tem hora que a gente tem o nosso momento de desespero também, nosso momento de apagão. E a gente vai escolher nossas lutas, né? O que é essencial? É ele vestir uma roupa ou ele vestir a roupa que eu quero? Sim. O que é essencial? Ele ir para a escola, ele ir para a escola fazer exatamente do jeito. Ele vai dar conta de alguma coisa. Essa questão das atividades, mas ele mesmo já avisa. Vai tentar coisa. Não quero ir. Eu te levo de carro, você não quiser ir com os colegas. Não quero ir. Ele já vai. Semana da criança, semana do... Nunca. Porque todas as vezes, Flávio vem buscar. Quando eu chego, tá tendo carnaval. Eu falei assim, gente, imagina, fala com ele que ia ter carnaval, mas ele nem sabe. Ele era pequeno. Ele nem sabe que é carnaval. Aí chega na escola, aquele barulhão. Falei, não. E hoje, com ele mesmo levando abafador, ele mesmo já sabe, não quero. Vai ter tal coisa, tal dia, não quero. Não A gosto pessoa disso. já se conhece a ponto de se autorregular. Isso aí eu não consigo, né? E aí você vai selecionando. Isso é imprescindível? Então tem coisa que é imprescindível. Respeitar é imprescindível, precisa ir pra escola, precisa isso, precisa tomar remédio, precisa isso. Tem que Aí já tem controlar. muita coisa que ele precisa fazer. Então você começa a ver o seguinte, o que é primordial, o que não é primordial. É importante ser. Não é? É, exatamente. Porque depois você vai ver no final, é igual a gente estava falando antes,
pro menino entender também, tem muita coisa, é difícil a professora falar isso, que não tem função. Sim. Entendeu? Outro dia a professora queria que ele fizesse oração período composto. Eu sou professora de português. Professora. Então, Rafael, oração subordinada de verbial, temporal, anteposta, principal. Não precisa. Não precisa, professora. Nós estamos noutra vibe. Sim. E tá tudo bem, né? Porque ele é o que ele dá conta. Então a gente seleciona, a gente começa a ver o que realmente, para a realidade dele, o que é importante, o que eles dão conta, o que eu preciso, não, você realmente precisa fazer isso. Tem coisa que não é? É verdade. Vocês querem comentar mais alguma coisa, meninas? Você é meninas, né? Amei, meninas. Se vocês não quiserem, acho que Luísa pode fazer uma curiosidade que a gente estava pesquisando de um hiperfoco, que é uma dúvida. Tá. Eu conheço, né, algumas pessoas que são muito próximas de pessoas com autismo. E a questão do hiperfoco, eu fiquei com uma curiosidade, porque existem alguns temas, assim, que são muito mais prevalentes como hiperfoco. Vocês já repararam, não sei, na experiência de vocês, talvez Fernanda que teve contato. Dinossauro, universo, Todos, coisa espacial, videogame às vezes também. Videogame, né? Tem um hiperfoco. Assim, ó, das pessoas com quem eu convivi e que tiveram, né, com mães, o dinossauro foi, assim, ó, que É quase que... quase que unânime, eles têm um hiperfoco com o dinossauro, Que legal. sabe? Gostam muito da tecnologia, de videogame, Aprende com muita facilidade. aprende né? com muita facilidade. Muito. O inglês Inglês. é outro, tá? E por que eu vejo assim no inglês? Não tem tanta regra, né? É mais literal mesmo, É né? mais literal. Então, assim, Sam sempre se deu muito bem com o inglês. Aham. Sabe? Até antes da pandemia, ele era muito bom em inglês. Depois ele perdeu o interesse pelo inglês, não gosta tanto. E faz tanto sentido, porque eu não sei quase inglês. Ele me ensinou por isso, tá? Esse inglês tá perto. E aí ele fala umas palavras, aí outro dia ele falou assim, aquela escola é insaldável. Eu falei, Rafa, essa palavra não existe. Aí Pedro, meu marido, mamãe, em inglês faz sentido, entendeu? Ele falou do insaudável e a semana ele falou outra. Aí Pedro, mamãe, no inglês faz sentido ser insaudável. Porque ele só transformou em português. Porque pra ele falou inglês primeiro. E aí eu acho que vai dependendo da fase. Por exemplo, Sam tá na academia, tá treinando. Então, sabe tudo. Quer que a mãe Tá vai? obcecado, Então, de academia e tal. Outro dia eu falei assim, mãe, quem que você é pra achar que sabe mais de academia? Ousado, né? Então, é assim, sabe? E esse filtro, tem horas que ele fala assim, brincando, mas tem hora que eles falam com muita naturalidade, assim, não é maldade. Rafael, com muita naturalidade, Pedro também fala assim, mamãe, é tipo, óbvio. Pra eles não assim, tem esse eu peso, sou né? um gênio. Eu falei, aí você tem que ensinar que você não pode falar, eu sou um gênio. Mas ele fala assim, mas eu só descobri isso. Eu falei, os outros que tem que falar, Rafa e tal. Então, às vezes, não é por maldade, eles soltam assim, porque pra eles é É que a gente ensina, não mente. Eles não mentem mesmo. Não é, eu sou um gênio. não tem problema, né? Mas é isso, eu falo que eles são perfeitos nas suas imperfeições. Exatamente. Como a gente também, né? Sim, E tem uma coisa que eu falo muito, mesmo em várias situações que às vezes a gente fala ruins, né, que eu já passei, eu falo assim, ainda bem que eles são meus filhos. Ainda bem que eu não sou essa pessoa que está fazendo isso com outro. Ainda bem que eu estou aprendendo, né, que é tudo de uma aprendizagem, né? A lidar com eles e com outras pessoas, porque a gente não é a mesma, né? Sendo mãe de pessoas com qualquer necessidade específica, mas no meu caso com autismo, e para lidar com os outros também, a sua visão do outro. Então, assim, nós nos tornamos também pessoas totalmente diferentes. Sim. Então, meninas, para finalizar, eu queria agradecer muito a participação de vocês. Esse tema é muito importante. Vocês abordaram de uma forma muito humanizada mesmo, muito cuidadosa. Então, muito obrigada. Vocês agregaram muito, foi muito enriquecedor. Eu que agradeço a oportunidade, igual a gente tem falado o tempo inteiro, quanto mais se falar sobre esse assunto, mais as pessoas vão conhecer, vão se sensibilizar. Eu sempre prefiro acreditar no que já melhorou. Sim. Falta muito, mas
olha o tanto que já melhorou, não é isso? Então, às vezes eu falo algo, eu faço algo, assim, mas Rafael nem vai usufruir disso mais. Eu falo, mas os outros que virão vão. As pessoas que não têm voz vão usufruir. As pessoas que não, né? Então eu penso que vai além dos nossos filhos. Sim. Com certeza. Para finalizar, então, primeiro eu queria agradecer. Achei ótimo, meu primeiro podcast. Muito bom, quero mais, tá? Se quiser me convidar para mais, estou à disposição. Eu acho que é um conteúdo que a gente tem muita coisa para falar. Então, gostaria, né, de agradecer e gostaria de aproveitar e falar do programa Santeia, que é um programa maravilhoso que a gente tem aqui na Sigam lá, gente, no Instagram, Santeia. Santeia, né? Ponto autismo lá no Instagram. Porque a gente acredita mesmo que com o conhecimento a gente leva a sensibilização e a sensibilização o acolhimento. Então, eu quero finalizar a minha fala com uma... Aí eu vou emocionar, tá? Porque a pessoa tem que emocionar, né? Foi uma acadêmica que uma vez a gente pediu para ela dar um relato em uma das palestras que a gente estava dando, e ela foi falar o relato dela e ela finalizou a palestra dela com... a pessoa que tem autismo, ela tem que atravessar uma ponte todos os dias para ser aceita no mundo dos neurotípicos. Que a mensagem dela era que os neurotípicos atravessem a metade da ponte. E eles a metade, que o mundo seria muito melhor para eles. Então eu gostaria de finalizar com Tudo muito lindo. Muito lindo. Porque às vezes pode parecer pequenos gestos, né? Mas para eles faz uma diferença. Exatamente. Bom, e aí para finalizar, a gente separou 2 dicas de série para você que acompanhou a gente até o final, para entender um pouquinho mais do assunto de uma forma mais descontraída. A gente está sugerindo Atypical, que conta a história do Sam, xará do filho da Fernanda, nessa busca pela independência e por um novo amor, e também Uma Advogada Extraordinária, que basicamente conta a história da Park Hyun-bin, coreano, né, gente? Não sei se a pronúncia tá certa. Mas é uma advogada de 27 anos que também está no espectro autista. Ela foi recém-contratada por um grande escritório de advocacia e aí a gente vai acompanhando essa jornada dela nessa adaptação ao mundo dos neurotípicos, né? Que legal. Que é difícil para eles, mas que a gente, como acho que o que a gente aprendeu hoje é justamente isso, né? A gente tem que se colocar um pouco no lugar deles e tentar tornar essa experiência menos traumática possível, né? E é interessante, as 2 séries são maravilhosas, vale a pena sim assistir. Quem quer conhecer um pouquinho mais sobre autismo, acho que são 2 séries bem fantásticas, vocês foram bem felizes na escolha. E só para falar, eu recebi outro dia um anúncio de autismo, né, que o pessoal mandou para mim, uma pizzaria na Itália, aonde só tem pessoas com autismo que produzem a pizza, que são os garçons. E a ideia veio do pai, de uma pessoa com TEA, e foi a forma que ele encontrou de incluir e socializar o filho. Que legal. E assim, olha, fila de espera para conseguir um lugar lá, tá? Sim. Eu amei a ideia. Que fica a dica aqui no Brasil, né? Por favor. Então é isso, obrigada. Um abraço, até o próximo episódio.